Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje vai ser sobre o assunto chamado de reações. Ele está presente no livro de vocês, no capítulo 25, tá? Página 389, tá? E aí esse assunto, reações, ele vai envolver os capítulos 25, 26 e 27. Então, eu vou dar a introdução sobre esse assunto, tá? E aí eu espero que vocês acompanhem, vou projetar aqui a minha aula, tá? Essa aula é uma aula em parceria aí minha e Tenente Oliveira, tá? Então, só reforçando, capítulo 25 é a aula de hoje. Aí as outras aulas serão em relação ao capítulo 26 e 27, tá? E aí, então, se vocês puderem, vocês podem pegar o livro de vocês para vocês acompanharem um pouco esse assunto, tá? Então, algumas reações, o exercício no final da aula, eu vou passar um exercício para vocês. Caso tenha alguma dúvida, tirem dúvidas lá no chat, tá? Então, vamos lá então, continuando a aula. Evidências de uma reação química. Então, quando acontece uma reação química, como eu consigo perceber que uma reação química aconteceu? Então é possível você ter liberação de gases, mudança na coloração. Então aqui eu tenho um frasco que vocês podem observar aqui, ó. Esse frasco ele tem uma formação de uma substância amarelada. E aí a gente chama isso daqui de um precipitado, uma substância que ela vai para o fundo do frasco, tá? E aí eu vou explicar mais detalhado depois. Do lado aqui, ó, vocês podem ver que ocorreu uma explosão. Então foi uma reação muito rápida que acabou acontecendo aí nesse recipiente aí. Então, não é importante agora de início falar sobre essa reação em detalhes, mas eu vou falando aos poucos. Então, evidência de uma reação química, então, liberação de gases, mudança na coloração, então, até mesmo no dia a dia de vocês. Então, se vocês tiverem um alimento e este alimento mudar de cor, isso vai indicar que esse alimento está passando por alguma modificação, algum processo. Então, se o alimento está mudando de cor, então normalmente indica que ele vai tender a estragar futuramente, tá? Então, continuando. Então, liberação de gases, mudança na coloração, formação de um precipitado. Então, nesse frasco aqui, essa coisinha que está indo para o fundo, é um precipitado, uma coisa que está indo para o fundo do frasco. Mudança na temperatura, então, se vocês olharem essa explosão aqui, ó, isso daqui acabou liberando uma certa quantidade de calor e expandiu alguns gases, liberou uma certa quantidade de resíduos aqui nessa explosão, tá? Então, mudança de temperatura e liberação de calor. Então, quando muda a temperatura, normalmente tem ligação com liberação de calor em algumas reações, tá? Alterações em temperaturas. Continuando. Os símbolos das reações químicas estão associados à chamada equação química, tá? Que representa uma reação química. Então, essa representação dessa reação que eu tenho aqui, então, o hidrogênio e o oxigênio, essas duas substâncias estão aqui do lado dos reagentes. Essa setinha dupla indica que eu tenho um equilíbrio desses reagentes se transformando em água, tá? Então, setinha dupla, equilíbrio, reação reversível, tá? São termos que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, a produção de água, tá? E aí eu tenho aqui entre parênteses algumas informaçõezinhas sobre cada uma das substâncias, tá? Então, analisando o seguinte, ó, as letras entre parênteses indicam o estado físico das substâncias. Se a substância é um gás, a gente indica por G. Então, se vocês olharem nessa reação, eu tenho o hidrogênio, que é um gás, e o oxigênio, que é um gás, que irão reagir para a produção da água, tá? Esse Lzinho que está aqui, ó, indica que ele é um líquido, beleza? Então, eu transformei o hidrogênio e o oxigênio reagir, produzindo uma molécula de água, duas moléculas de água aí no estado gasoso. Continuando. Se a substância for sólida, eu coloco um Szinho de sólido. Se a substância ela está dissolvida em água, então a gente coloca AQ, que está indicando que ela está solúvel lá, dissolvida em água, beleza? Continuando. Desprendimento de gás, em algumas reações, a gente pode utilizar uma seta com sentido virado para cima. E aí, então, além das reações das setas que envolvem o equilíbrio da reação, que envolvem o sentido do reagente passando para o produto, então eu posso ter uma outra seta separada na reação,
indicando que alguma coisa está sendo desprendida, está sendo liberada, um gás está sendo liberado. Tranquilo? Aí eu vou representar futuramente uma reação com isso. Formação de precipitado. Então, uma substância ela vai ser formada, ela vai ser sólida. Então, ela vai para o fundo do frasco onde está acontecendo a reação. Então, vai ter uma setinha para baixo, pode ter ou não, tá? Mas é uma indicação de, às vezes, formação de precipitado, alguma substância que vai para o fundo da solução, da reação. Outra característica, necessidade de aquecimento. Então, quando eu tiver uma reação que eu precisar de aquecimento, eu vou usar um deltazinho, essa simbologia aqui, ó, dessa letra grega, que vai estar em cima das setinhas, tá? Então, esse deltazinho vai indicar que está necessitando de um aquecimento para ocorrer a reação, beleza? Continuando. Presença de luz. Então, existem reações que eu preciso de luz para que a reação venha acontecer, tá? Então, aqui eu estou usando um lambdazinho, tá? Ou a palavra luz mesmo, dependendo da reação, tá? Reação reversível. Então, eu uso essas duas setinhas, uma para um sentido e outra para o outro sentido, contrário, ou uma setinha dupla, tá? Com os dois sentidos aí nela mesma, tá? Reação irreversível, eu uso só uma seta. Então, tem determinadas reações que elas são reversíveis e outras que são irreversíveis. Eu não consigo voltar e produzir os produtos, do produto voltar aos reagentes, tá? Mas eu vou explicar melhor isso daí daqui a pouco. Então, prestem atenção no seguinte, ó, a classificação das reações químicas. Então, como existem muitas reações, ó, devido à quantidade e variedade de reações químicas, é necessário fazer uma classificação sobre diferentes aspectos. Então, eu tenho de observar a reação em função de alguns aspectos para eu poder classificar essas reações. E uma mesma reação ela terá a possibilidade de ter várias classificações, tá? Em função dos fenômenos que estiverem sendo observados ali, as características que eu estou analisando para classificar aquela reação. Então vamos lá. As reações químicas podem ser classificadas segundo vários critérios. Então, o primeiro critério que eu vou colocar aqui, ó, quanto à liberação ou absorção de calor. Então, esse é o meu primeiro critério. Então, existem reações que liberam calor. Existem reações que, para acontecer, precisam absorver calor. Então, o primeiro caso aqui, ó, se a reação liberar calor, então, no meu caso aqui, o carbono, então poderia ser o carvão, tá? Então, carvão reagindo com oxigênio, carbono reagindo com oxigênio, vai produzir o gás carbônico, o CO2. E aí, dessa reação, ocorre a liberação de uma certa quantidade de calor, de energia na forma de calor. Então, essa reação liberando calor, ela é caracterizada como sendo uma reação exotérmica, tá? Então, são reações que liberam calor, reações exotérmicas. Já reações que absorvem calor são chamadas de endotérmicas. Então, meu exemplo aqui, ó, o nitrogênio reagindo com oxigênio, precisando de uma certa quantidade de calor para produzir o NO, beleza? Então, essa reação que está acontecendo aqui, ó, para eu gerar esse produto, eu vou precisar que esses reagentes absorvam uma certa quantidade de calor, uma quantidade de energia, para poder gerar esse meu produto aqui dessa reação, tá? Então, dependendo da reação, eu preciso absorver calor. Dependendo da reação, eu libero calor, tá? Então, quando a reação libera calor, exotérmica. E aí, para quem quiser guardar alguma forma, algum nome que vocês já ouviram, então, êxodo. Êxodo, se vocês lembrarem na Bíblia lá, êxodo, saída, tá? Então, exotérmico, saída de calor, térmico, calor. Então, libera calor, exotérmica. Absorve calor, endotérmica. Beleza? Tranquilo? Próxima característica aqui. Quanto à velocidade da reação. Então, tem reações que são rápidas e reações que são lentas. Beleza? Então, um exemplozinho aqui de uma reação que é lenta. Então, se eu pegar o metal ferro e ele entrar em contato com oxigênio, o ferro vai tender a se oxidar, formar o ferrugem. Este processo de formação de ferrugem do ferro, ele demora muito tempo para acontecer. Então, uma reação que demora muito tempo, uma reação muito lenta. Reações mais rápidas. Então, se eu for queimar alguma coisa, reação de combustão, então a combustão do etanol, tá? O álcool que está presente aí nas bebidas, se você colocar fogo nele, ele rapidamente começa a reagir. Então, vai reagir o álcool com oxigênio, vai produzir CO2 e água.
Então, essa reação é chamada também de reação de combustão. É uma reação rápida, tranquilo? Continuando aqui, ó, outra característica. Reação reversível, tá? Então, existem reações que são reversibilidade, na verdade, qual é a característica? Quanto à reversibilidade. Então, existem reações que são reversíveis, então são aquelas que ocorrem nos dois sentidos aí. Então, você vai ter uma representação de uma seta dupla ou de duas setinhas, tá? Então, o hidrogênio reagindo com o iodo produz o HI, tá? Iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico, dependendo. Nesse caso aqui a gente chama mais de iodeto de hidrogênio, que ele é um gás, tá? Não está presente de água, mas vamos observar aqui. Então, essa reação é uma reação reversível. Ela reversível, então eu saio do hidrogênio para o iodo, formando HI, e o HI pode se decompor, quebrar e formar o hidrogênio novamente e o iodo novamente. Tranquilo? Então ela tem o duplo sentido aí a reação, ela tem dois sentidos. Continuando, reação irreversíveis. Irreversíveis são as reações que ocorrem apenas no sentido. Então o enxofre, ao reagir com oxigênio, produz o SO2. Essa reação ela é irreversível. Produziu esse composto, ele não tenderá a se deslocar, se transformando novamente em enxofre e oxigênio. Somente terá um sentido. Então, várias reações têm essa característica de serem irreversíveis, tá? E tem outras que são reversíveis, tá? Continuando. Quanto à variação do NOx dos elementos envolvidos na reação. Se ocorrer uma reação sofrer oxidação e outra reação sofrer redução, outra substância, outro elemento sofrer redução, então quando tiver uma reação que alguém oxida e alguém reduz, uma reação de oxirredução. São aquelas em que ocorrem aí variações de um ou mais elementos aí no NOx desses elementos. Então preste atenção nesse exemplo aqui, ó. O zinco metálico, reagindo com o cobre 2 que está dissolvido em água, gerou aqui como produto zinco 2+, então o zinco saiu da situação de um metal, se transformou agora, ele está dissolvido em água na forma de um íon. E o cobre estava dissolvido em água e virou um sólido, tá? Então, para acontecer isso, justamente acontecem duas chamadas semi-reações, que são reações basicamente que são como se fossem menores, tá? Então, a semi-reação de oxidação. O que foi isso? O zinco perdeu 2, se transformou em um íon, tá? E zinco 2+, e se dissolveu em água. Saiu de estado sólido, se dissolveu em água. Quando ele se transformou em um íon, foi porque ele perdeu 2 elétrons. Então, o que aconteceu com o zinco? Ele saiu de um NOx, ele é uma substância simples, de um NOx 0, para um íon com 2 cargas positivas. Então, ele sofreu oxidação, um aumento do número de oxidação, saiu de 0 para mais 2. No próximo caso, que foi o do cobre, o cobre ele estava com uma carga 2+, dissolvida em água, recebeu 2 elétrons e se transformou em cobre metálico, cobre sólido. Quanto ao NOx, o cobre passou de cobre mais 2 para cobre 0. Então ocorreu uma redução no número de oxidação dele. Então as reações de oxirredução elas sempre andam juntas, tá? Alguém se oxida e alguém se reduz, tá? Então nesse meu caso aqui, o zinco sofreu oxidação e o cobre sofreu redução. Tranquilo? Existem reações quanto à questão de oxirredução que elas não têm essa característica. Então, sem ocorrer a reação, sem ocorrer oxirredução. Então, quando acontece isso, é porque quando eu analiso os participantes da reação, nenhum deles tem variação nos NOx. Então, no caso aqui, ó, o cálcio, o NOx dele é mais 2 como reagente e mais 2 como produto. O carbono, o NOx dele é mais 4 como reagente e vai ser mais 4 aqui também como produto. E o oxigênio, em todos os casos aqui, é menos 2. Então, quando os elementos não sofrem variação do NOx, então tem uma reação que não ocorreu aí, não se classificaria como uma reação de oxirredução. Ela não ocorreu isso. Não teve variação do NOx de nenhum dos participantes, tá? Então, todos eles se mantiveram, do produto para o reagente, com os mesmos valores de número de oxidação. Continuando. Quanto à variação da complexidade das substâncias envolvidas. Então, o autor do livro de vocês, ele focou
nessa lógica de classificação das reações em função da complexidade. Então, para a gente resolver os exercícios no final da aula, vocês têm de prestar bastante atenção nessas classificaçõezinhas aqui. Existem várias classificações, mas essas são as classificações que o capítulo 25 usou como referência, tranquilo? Então vamos lá. Então, quanto à variação de complexidade das substâncias envolvidas. Então, agora eu vou analisar o que vai acontecer com as substâncias envolvidas. Reações de síntese ou adição. Então, só pensar, síntese, uma coisa sintética, sintetizou, adição, uma coisa que, uma ideia de soma, tá? Então, são aquelas reações em que duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância mais complexa. Então, a ilustração que eu tenho aqui, ó, duas substâncias, então uma substância A mais uma substância B, gerou um complexo, ou uma substância mais complexa um pouquinho, AB, beleza? Então eu tenho duas substâncias ou mais, que elas vão se juntar, ocorrer uma adição entre elas, elas vão se juntar para produzir uma terceira substância, que é um complexo dos reagentes anteriores, beleza? Então uma ideia aqui, ó, que pode ser ilustrada nessa reaçãozinha que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então preste atenção aqui, pessoal. Nessa reaçãozinha aqui, ó, o que acontece? Ó? O magnésio reage com o oxigênio do ar, produzindo óxido de magnésio. Então eu quero que vocês acompanhem direitinho o que eu estou ilustrando aqui. Ó. Essa fitinha que está aqui, ó, é uma fita do metal magnésio. Então é um metal característico do metal, a maioria deles são sólidos, então um sólidozinho de magnésio. Esse metal, se você colocar fogo nele, se você aquecer ele reage com o oxigênio do ar, então vai acontecer isso, ó. Magnésio reage com oxigênio e produz óxido de magnésio, tá? Essa reação, durante um bom tempo, ela era utilizada nos flashes, nas máquinas fotográficas antigas, as máquinas fotográficas que eram descartáveis, tá? Bem antigo. E foguetes de sinalização, porque essa reação ele libera uma grande quantidade de calor e de luz. Então ela brilha muito essa reação, tá? Então, observe o detalhe. Eu tenho magnésio e o oxigênio, então tenho duas substâncias que dão origem a uma só substância, que é o óxido de magnésio. Então é uma reação de síntese ou de adição, tá? Então guarda o primeiro termo aí, reação de síntese e adição, vou ter duas substâncias ou mais que vão dar origem a uma só, tá? Então tem aqui, ó, uma outra situação, que é como se fosse o contrário da reação de síntese ou adição. Então a segunda classificação aí que o livro vai usar como referência, capítulo 25, tá? Reação de decomposição ou análise. São aquelas em que uma substância que é composta, então formada por mais de um elemento químico, ela se divide em duas ou mais substâncias em estruturas mais simples, tá? Então, uma substância complexa, uma substância grande, ela vai se transformar em substâncias menores, beleza? Então, vamos lá. Substância AB dando origem a uma substância A e a substância B, tá? Então, vou exemplificar aqui, ó, com uma reação que é bem interessante, que a gente fazia nas práticas de laboratório antigamente, ó. Decomposição de dicromato de amônio. Então, essa substância aqui, ó, é o dicromato de amônio, tá? Então, vou mostrar aqui como é que é essa substância. É uma substância com coloração bem laranjinha, tá? Se você colocar fogo nessa substância, se você aquecer essa substância, ela vai sofrer um processo de decomposição. Então, ela vai se decompor em nitrogênio, água e trióxido de dicromo, beleza? Então, ela vai ter essa característica de uma única substância, de cromato de amônio, vai se transformar em três outras substâncias. Então, ela vai se decompor em três outras substâncias. E aí, quando a gente analisa a reação, como o nitrogênio e a água eles vão estar no estado gasoso, então eles saem da reação, são liberados. Vão para o estado gasoso, então eles saem da reação. E na parte sólida da reação, ela tende a ficar com uma estrutura escura, mas meio esverdeada, a reação, ela vai gerar então o trióxido de dicromo, beleza? Que é esse sólido que está sendo gerado aqui na reação. Tranquilo? Continuando então. Um outro exemplo aqui de uma reação de análise ou de decomposição aqui, pessoal,
é a reação em que ocorre nos airbags, beleza? Então, nos airbags, para que ele infle o airbag, para que quando alguém se acidentar, bater com o carro, ocorrer que o airbag venha a inflar, a inchar, é justamente a reação de uma substância chamada de azida de sódio. Então, a azida de sódio, ela vai ocorrer uma reação bem rápida lá dentro, liberando o gás nitrogênio, desculpa, o gás nitrogênio que vai expandir e vai encher, inflar o balão e mais uma produção aqui de sódio nessa reação. Então, essa reação é uma reação muito rápida e ela faz com que ocorra o enchimento dos airbags e a proteção das pessoas em um possível acidente, tá? Continuando aqui. Certas reações de análise ou decomposição recebem nomes especiais. Então, em função de como ocorre a reação, ele tem um nome especial. Pirólise. Então, esse nome piro aqui envolve calor. Pirotecnia, pirotécnico, alguma coisa vai envolver aquecimento, calor. Então, é a decomposição que ocorre em função do uso do calor, tá? Então, a gente utiliza esse deltazinho aqui, ó, em cima da seta, indicando que esse sólidozinho aqui, ó, que é o nitrato de cobre 2, ele vai reagir por meio do aquecimento e vai se decompor em óxido de cobre 2, dióxido de nitrogênio e oxigênio, tá? Então essa reação que está acontecendo aqui, ó, é uma reação de análise ou de decomposição envolvendo calor. Então é chamada de pirólise, tá? Continuando aqui mais outra. Fotólise. Então fotólise vem da ideia dos fótons de luz, tá? Então serão reações que vão envolver a luz. Então uma curiosidade é que a água oxigenada ela precisa de luz para sofrer a decomposição dela. Então, quando a água oxigenada ela se decompõe em água e oxigênio, tranquilo? E aí, então, esse oxigênio, um ferimento, ele vai acabar matando as bactérias anaeróbias, as bactérias que não conseguem viver em ambientes que têm presença de oxigênio, tranquilo? Então, acaba gerando aquela higienização de um machucado, tá? Continuando. Eletrólise, então, uma decomposição que você envolve eletricidade. Então, aqui no caso aqui, ó, um experimentozinho, que aqui embaixo vocês podem ver que teria um polo negativo e um polo positivo. Então, eu ponho uma solução aquosa lá, de água, aí eu ponho os eletrodos, um polo positivo, um polo negativo, faço ocorrer a circulação da corrente elétrica aí nesse mecanismo, e as moléculas de água são quebradas. E aí elas são quebradas em hidrogênio e oxigênio, tá? Então, eletrólise são quebras de moléculas em que envolvem a água. Pirólise envolve calor e fotólise envolve luz, tá? Então, são só alguns detalhezinhos de reações, mas o mais importante é você entender um conceito. O que é uma reação de decomposição? Então, uma reação em que eu pego uma estrutura mais complexa e fragmento ela em estruturas menores, tá? Então, é o segundo tipo. Vamos para a terceira classificação. Reações de deslocamento ou simples troca. Quando uma substância simples reage com uma composta, forma-se uma nova substância simples e uma nova substância composta. Então, guardem o termo, tá? Reação de deslocamento. Então, deslocar, eu vou deslocar alguma coisa, vou movimentar alguma coisa. Ou simples troca. Então, eu vou fazer uma troca, uma simples troca. Então, quando se fala de simples troca, é porque envolve uma substância simples. Então, no meu caso aqui, o exemplo que eu usei, letra A, é uma substância simples, e a minha substância composta aqui seria X e Y, beleza? Então, essa substância A, ela vai deslocar essa substância X. Então, ela vai ficar no lugar, se ligando ao Y, tá? E liberando aqui a substância simples X, tranquilo? Então, exemplificando aqui, ó. Zinco metálico reage com ácido clorídrico e aí o zinco desloca o hidrogênio. Então, no lugar do hidrogênio vai ficar o zinco. Então, se vocês observarem aqui, ó, o hidrogênio se transforma numa substância, o hidrogênio estava ligado ao cloro, uma substância composta, virou aqui uma substância simples. E mais uma outra substância composta, que seria o cloreto de zinco gerado aqui nessa reação. Tranquilo?
Essa reação ela pode ser visível, tá? Você visualizar a reação, porque o zinco metálico seria esse material que está aqui embaixo, aqui, esse metal que está aqui embaixo no tubo de ensaio. O reagente ácido clorídrico, a parte aquosa aqui, dissolvida aqui em água, eles irão reagir e vão produzir o cloreto de zinco e mais algumas bolinhas, que não está muito claro aqui, mas algumas bolinhas de gases hidrogênios que vão ser liberados nessa reação. Tá? Então, essa reação é uma reação de simples troca. Uma substância simples reage com uma composta, produzindo uma nova substância simples e uma nova substância composta. Tá? Para prever a ocorrência de uma reação de deslocamento ou simples troca, é preciso verificar uma chamada fila de reatividade dos metais e fila de reatividade dos ametais. Então, observem a próxima slide aqui. Ó. Fila de reatividade. Então, essa fila de reatividade aqui, se vocês lembrarem da eletronegatividade, é do mais eletronegativo, que no meu caso aqui é o flúor, depois vem o oxigênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre e depois o carbono. Então esses não metais, eu tenho a sequência aí do flúor, que é o mais reativo, até o menos reativo, que seria o carbono aqui nessa reação. Então, em função dessa reatividade, eu vou ter possibilidade de gerar algumas reações. E isso daqui vai estar em foco aí principal, vai ser mais detalhado direitinho no capítulo 26, que é a próxima aula. Tranquilo? Próxima aula ou mais à frente aí, tá? Fila de reatividade dos metais. Então, os metais mais reativos são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Depois, o alumínio, o zinco, o ferro e depois vem o hidrogênio. Então, esses metais mais reativos, eles vão conseguir reagir e deslocar ou tirar da reação uma outra de um composto lá e produzir uma substância simples a partir dessa reação. Mas eu vou demonstrar isso daí direitinho. Depois do hidrogênio, eu tenho aqui metais chamados como cobre, mercúrio, a prata e o ouro. Esses outros metais eles são menos reativos, tá? Então, continuando aqui, ó. Se eu pegar aqui e analisar aqui, ó, na reatividade, então o zinco ele é mais reativo do que o ferro. Então, se eu pego aqui ó, uma solução de sulfato de zinco, de sulfato de cobre, desculpa, com ferro, sulfato de cobre com ferro, o ferro vai deslocar o cobre. Então aí ele vai ficar no lugar do cobre aqui, ó, cobre 2, ele vai se transformar em ferro 2 aqui, ó, sulfato de ferro 2 e vai gerar o cobre simples. Então essa reação ocorre porque o ferro é mais reativo do que o cobre. Se agora eu fizer o contrário, se eu pegar o ferro e tentar reagir com outro elemento aqui, desculpa, não o contrário, mas uma outra reação, agora com magnésio. Então, se vocês olharem aqui, o magnésio seria da família 2, tá? Grupo 2, metal alcalino terroso. Então, o metal alcalino terroso é mais reativo do que o ferro. Então, se o metal alcalino terroso é mais reativo que o ferro não consegue reagir e deslocar o magnésio. Então, essa reação, ela não acontece, tá? Não ocorre. Então, essa reação não ocorre porque o ferro é menos reativo do que o magnésio, tá? Então, no capítulo 26 a gente vai detalhar melhor isso daí, tá? Mas por agora é só olhar a reação. Reação de deslocamento ou simples troca, eu vou ter uma substância simples reagindo com uma substância composta, produzindo uma nova substância composta e uma outra substância simples, tá? É isso que eu preciso que vocês guardem por agora, tá? Continuando. Quarta classificação. Reações de dupla troca. Quando duas substâncias compostas, tá? Duas substâncias compostas reagem, originando duas novas substâncias compostas. Então aqui a minha ideia é aqui, ó. Primeira substância composta, AB, segunda com substância composta, XY. Então elas vão fazer uma troca, tá? O que é cátion em um vai se juntar com o ânion do outro. E o que é ânion em um vai se juntar com o cátion do outro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai se juntar o A com o Y, então vira AY. E o B com o X, então vai virar XB, beleza? Exemplificando aqui com uma outra reação, tá? Que aí é até bonitinha essa reação, acho interessante, porque foi no início da aula lá, aquele precipitadozinho amarelo,
que apareceu na reação, nada mais é do que o iodeto de chumbo 2, tá? Mas como eu posso produzir essa reação? Então preste atenção aqui, ó. O nitrato de chumbo 2, ele reage com iodeto de potássio, então vai acontecer uma substituição aqui, ó, de todos eles, o que era cátion em um vai se juntar com o outro, então potássio, cátion potássio vai se juntar com o íon nitrato, então fica KNO3, e o chumbo 2 vai se juntar com os iodos, então vira PbI2. Então essa substânciazinha aqui, ó, PbI2, é uma substância que tem pouca solubilidade em água. Então por isso que quando acontece a reação, ele começa a formar um precipitado. E esse precipitado tem uma coloração amarela, coloração bem bonitinha, bem interessante de ser observado na experiência. Então, a lógica que é o quarto tipo de reação aqui, ó, reação de dupla troca, é simplesmente uma substituição entre os dois, o cátion e ânion de um composto se reagindo com o cátion e ânion do outro composto, e aí produzindo dois novos compostos. Tá? Então tem uma reação de dois compostos, dando origem a dois novos compostos aí nesse processo. E justamente a explicação disso é que nesse meu caso aqui, ó, essa substância ela é pouco solúvel em água, e aí ela forma um precipitado, tá? Que é essa coloraçãozinha amarela aqui que ela vai tender aí para o fundo do frasco. Tá? Continuando. As reações de dupla troca, são reações entre dois compostos formando dois novos compostos. Atenção aí, para que essas reações de dupla troca ocorram, pelo menos um dos produtos formados deve satisfazer a um dos três requisitos mostrados a seguir. Então são três requisitos. Primeiro requisito, o produto deve ser menos solúvel do que os reagentes. Então, no meu caso aqui, ó, o iodeto de chumbo 2 é menos solúvel. Então, ele é menos solúvel, então ele precipita na reação, favorece a saída do reagente, gerando o produto da reação. Então, isso acontece. Segunda característica, precipitado, então ele vai para o fundo do frasco. O produto deve ser mais volátil, tá? Formando um gás, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, essa reação entre o bicarbonato de sódio com ácido clorídrico produz cloreto de sódio mais gás carbônico e água. Então essa reação libera um gás, então ela é favorecida. Então é uma reação que vai tender a acontecer também, beleza? Próximo caso aqui. Aí então só para vocês terem uma ideia, para não ficar com dificuldade depois. Aqui eu tenho dois compostos, mas aqui eu não tenho só dois compostos, eu tenho três. Mas é porque justamente o CO2 reage com a água e forma um ácido carbônico. Então o ácido carbônico ele é uma substância instável, tá? Então por isso que ele tende a se decompor em CO2 e água. Mas na verdade aqui deveria ter um composto, que era o ácido carbônico, e junto com o cloreto do cloreto de sódio, tá? Passando para a próxima característica. O produto deve ser mais fraco, tá? Então, a reação de neutralização. Então, se você reage um ácido com uma base, produz um sal e água, porque esses compostos aqui, eles são menos reativos, tá? Do que os meus reagentes. E meus reagentes são mais reativos. O ácido e a base são mais reativos do que o sal e a água. Tranquilo? Então, atendeu alguma dessas características, ocorreu a produção de uma substância menos solúvel, uma substância volátil, ou então uma substância menos reativa, você tem as condições para que ocorra uma reação de deslocamento, de dupla troca, beleza? Continuando. Uma mesma reação, pessoal, eu posso ter mais de uma classificação, tranquilo? Então essa reação aqui é uma reação de queima de carvão. Então se eu for queimar carvão, o carbono reage com o oxigênio e produz CO2. Então essa reação, se vocês analisarem friamente aqui essa reação, ela tem várias classificações possíveis. Ela pode ser classificada como uma reação exotérmica, que ela libera calor. É uma reação rápida, tá? É uma reação irreversível. Ocorre aqui variações dos números de oxidação do carbono, do oxigênio, tá? E é uma reação também de síntese, tá? Então, uma mesma reação poderá ter mais de uma classificação, tá? Continuando. Aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui rapidinho.
Reação de combustão. Então, vocês irão ouvir falar de reação de combustão. Então, a reação de combustão ela é uma reação química em que um combustível, material que vai ser oxidável, vai reagir com oxigênio, reage com um comburente, um material gasoso que contém o gás oxigênio, tá? Como o ar, tá? A reação é sempre exotérmica, ou seja, libera energia na forma de calor, podendo se classificar basicamente a reação de combustão em dois tipos: combustão completa e combustão incompleta. Então aqui eu tenho uma substância chamada de metano, vai reagir com oxigênio em todas as reações. Então todas as reações entre oxigênio e metano, mas as quantidades de oxigênio que varia. E quando ocorre a variação da quantidade de oxigênio, eu tiver menos oxigênio, o meu produto aqui vai mudar. Então quando tem muito oxigênio, produz CO2. Faltou oxigênio, produz monóxido de carbono na reação ou então carbono. Aí se vocês lembrarem aqueles ônibus liberando aquela fumaça porque o combustível que está queimando lá dentro do motor, ele não está com a proporção certa entre a quantidade de oxigênio e a quantidade de comburente, combustível e comburente ali dentro do motor, tá? Então, não estando na quantidade certa, produz a formação de monóxido de carbono ou então de carbono. E aí você vai ver a fumaça saindo do escapamento dos carros, tá? Continuando. Uma tarefinha aqui, pessoal, capítulo 25, tá? Página 392, da questão 1 até a questão número 5. Mas antes de falar desse exercício, só revisando aí os conceitos, que é o que o exercício vai exigir. Reação de adição ou síntese, então, eu vou ter mais de uma substância produzindo um único produto. Reação de decomposição ou análise, eu vou ter um só composto, gerando vários produtos. Reação de deslocamentos ou simples troca, eu vou ter uma substância simples que vai ocorrer a deslocamento do meu substância composta aqui. Então esse X, ele pode deslocar essa substância esse Yzinho aqui, e virar XZ, tá? Ou então o X pode deslocar o meu ânion da reação. Então ele produzir o YX, tá? Então cada reação é possível em função de você ter um metal ou um não metal, que foi aquela fila de reatividade que eu comentei anteriormente, tá? Continuando, reação de dupla troca, então eu vou ter uma mistura entre os cátions e os ânions dos meus reagentes, produzindo outros dois compostos. Então, eu tenho dois compostos gerando dois novos compostos. Então, vamos ao primeiro exercício. Considere as reações abaixo e determine as alternativas corretas, tá? Primeira reação, SO3 reagindo com a água, produzindo o ácido sulfúrico. Então vamos analisar com calma essa reação. Essa reação é uma reação que eu posso classificá-la como uma reação de síntese ou de adição. Tranquilo? Próxima reação, eu tenho duas substâncias produzindo outras duas substâncias. Então uma reação em que o hidrogênio muda de lugar para o cálcio. Tá? Então o enxofre aqui, ó, o SO4, vai ficar no lugar, o cálcio muda de lugar e o hidrogênio também muda de lugar aqui nessa reação. Então faz uma troca de todos eles, tá? Todos eles mudam as combinações entre os cátions e ânions. Então essa reação é uma reação de dupla troca. A reação entre o carbonato de cálcio e o hidróxido de sódio gerou o hidróxido de cálcio e o sulfato de sódio. Então também é uma reação de dupla troca, beleza? Analisando a primeira informação. A reação 1 é uma reação de adição, verdadeiro. Segunda informação, a reação 3 é uma reação de neutralização. Essa reação é entre um sal e uma base, então não é de neutralização, beleza? Neutralização é um ácido com uma base, beleza? Número 4. Todas as reações apresentadas acima estão balanceadas. Então, se vocês conferirem essas reações, a reação número 3 ela não está balanceada. Aqui eu tenho dois sódios e dois OHs, aqui eu só tenho um sódio e um OH. Então essa informação ela é falsa. Informação 08. Carbonato de cálcio é um exemplo de um sal insolúvel em água. Então, para saber dessa informação, então eu preciso detalhar um pouquinho mais com vocês. Carbonato de cálcio está presente nas conchas, tá? Dos mares, lá aquelas conchinhas que você encontra no mar, dos moluscos, aquelas conchinhas é a base de carbonato de cálcio. Então ela não se dissolve em água, então é um sal
tá? Carbonato de cálcio, um sal insolúvel em água. Então essa informação ela é verdadeira. Informação 16. O ácido carbônico formado na reação número 2 é um ácido fraco, instável, então ele se decompõe, tá? Então ele se decompõe em água e CO2, gás carbônico, tá instável e se decompõe formando água e dióxido de carbono. Então a reação que eu coloquei aqui embaixo, essa informação ela é verdadeira. Então, se eu for somar os valores das informações que são verdadeiras, então tem o valor 1 mais 8, 9, mais 16, somando o total de 25, tá? Totalizando 25 aqui. Próxima questão. A amônia é um composto utilizado como matéria-prima em diversos processos químicos. A obtenção da amônia pode ser expressa pela equação química a seguir, tá? A equação a seguir. Então, N2 reagindo com H2 produzindo NH3. Então, se vocês analisarem essa reação, ela se enquadra em que tipo de reação? É uma reação de síntese, tá? Então, já é a resposta aqui da minha questão. A obtenção da amônia pela reação citada pode ser classificada como uma reação de síntese. Então, resposta número 2, síntese. Número 3. Eu tenho de analisar cada uma dessas reações e classificá-las, tá? Então, a primeira reação, eu tenho duas substâncias produzindo uma só, reação de síntese ou adição. A segunda reação, eu tenho uma substância só que produziu 3 produtos, então uma reação de análise ou decomposição. A terceira reação, eu tenho 2 compostos produzindo outros 2 compostos, reação de dupla troca. Essa sequência aqui de informações está na letra E, beleza? Passando para a questão 4. Observe as reações 1 e 2. Então, só para deixar claro que as reações, tem um deltazinho nessa reação número 2. Isso indica aquecimento, tranquilo? Então, podemos afirmar que 1 e 2 são, respectivamente, reações de. Então, vou analisar a primeira. 2 substâncias dando origem a um composto só, reação de síntese ou adição. Uma substância só, dando origem a 2 produtos, reação de decomposição ou análise. Tranquilo? A informação aqui é a letra A dessa questão, tá? E para finalizar, eu tenho aqui essas 4 reações e é para vocês classificarem cada uma delas. Então, vamos lá. Primeira reação, eu tenho 2 substâncias produzindo uma só. Então, reação de síntese ou adição. Aqui eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, produzindo uma outra substância composta e uma outra substância simples. Então, isso daqui é um deslocamento ou simples troca, tá? Aqui eu tenho uma substância composta reagindo com a substância composta, produzindo outras 2 substâncias compostas. Então, uma reação de dupla troca. E para finalizar, uma substância simples dando origem a 2 outros produtos, a 2 substâncias. Então, uma reação de análise ou decomposição. Essa sequência aqui está presente na letra B, beleza? Pessoal, então, por hoje eu termino essa aula aí, tá? Então, próximas aulas a gente deve dar mais informações sobre reações, tá? Um grande abraço e até mais, pessoal. Qualquer dúvida podem mandar no chat ou então no fórum de dúvidas, tá? Até mais, pessoal.